Yogi Suritsuma! Até quando a animação de One Punch Man sai do seu padrão para a terceira temporada? Temos uma grande polêmica, né? Temos uma baita polêmica envolvendo mais uma vez aos Hydrawings, né? Sempre são eles. Sempre são eles. Quando eu achei que a gente teria um episódio que, claro, não está no mesmo nível do episódio 8, mas um episódio mais interessante, né, do que a gente teve até então em relação aos 7 anteriores, a produção vem e acaba mudando algo que era canônico. O que aconteceu? O que exatamente rolou para eles decidirem adaptar o capítulo que está na internet, mas não está mais disponível e que foi colocado ali como não canônico? Os caras adaptaram algo não canônico, tornaram no anime canônico, deixaram o que tá no mangá não canônico. O que aconteceu? Que plot que é esse? É o que nós vamos discutir depois da vinheta. Finalmente tivemos o combate ali de Imperial Child versus o Phoenix Man, né? Uma das batalhas mais legais ali do mangá, mas também uma das batalhas mais problemáticas, né? Visto que o Murata, ele começa os seus grandes drawings através deste capítulo. E é claro que isso também ia gerar uma grande confusão na animação. Por outro lado, se a animação de One Punch Man deu uma melhorada até significante, né? Na medida do padrão da terceira temporada, não estou padronizando nem comparando outras animações, tá? Não tem comparação. Não tem como a gente comparar, mas por enquanto os episódios 8 e 9 são os melhores disparados ali da terceira temporada. O fato é que desde o mangá, essa batalha com o Phoenix Man do Imperial Child sempre gerou algumas complicações, algumas problemáticas. Afinal, ele é um garoto, mas ao mesmo tempo ele é um gênio. Ele era discípulo do Metal Knight, mas ao mesmo tempo ainda é uma criança. Então, o que fazer? O que colocar como expectativa ou potencialidade para este garoto? O que fazer para evoluir os seus poderes, mas ao mesmo tempo não ser tão apelão? O que ele pode ter de conexão, mas ao mesmo tempo voltar atrás? É uma temática até curiosa, né? Sobre qual que é a decisão, por que decidiram seguir por esse caminho através ali de One Punch Man. A gente tem a história, eu sou uma pessoa muito com preciosidade, então já vou deixar aqui minha opinião de que se for para seguir a linha, se for para ter realmente ali uma adaptação, que adapte o mais fiel possível a obra e a parte canônica. Agora a pergunta que fica é: por que mantiveram a primeira versão? Por que mantiveram a primeira versão? Eu confesso para vocês que eu não lembrava dessa alteração, porque faz muito tempo que eu li essa parte. Eu li essa parte e, se bobear, eu não li o redrawing dessa parte. Por isso que quando eu assisti a animação ontem, eu não notei nenhuma diferença, porque eu só comecei a notar os drawings de One Punch Man da saga dos monstros envolvendo a batalha do Saitama contra o Orochi. Dali pra frente eu comecei a meio que saber o que era os drawings, o que tem essa concepção, qual que é essa ligação ali, e eu fiquei sendo pego de surpresa, né? Até comentei alguma besteira ali nos comentários do vídeo de ontem, e aí eu fui ler, fui atrás, enquanto deixei vocês se matando nos comentários, discutindo, eu fui estudar para produzir esse vídeo. Então nós vamos comentar um pouquinho sobre essa parte, né, sobre esses drawings e minha opinião final sobre o que eu achei dessa adaptação. Meus amigos, não tá fácil realmente ser fã de One Punch Man, só da animação, né, porque da webcomic e também do mangá, o mangá voltou a engatar algumas coisas muito boas. Mas enquanto isso, a gente continua fortalecendo através do seu like, você se inscrevendo aqui no canal e também compartilhar os nossos conteúdos por aí. É muito importante você continuar reagindo, comentando, divulgando ainda mais os nossos vídeos para que o YouTube continue a propagar ainda mais os nossos conteúdos. Você ainda pode se tornar membro do canal, mandar o seu valeu e mandar o seu hypar. Continuar nos ajudando, fortalecendo ainda mais os conteúdos de One Punch Man, que por mais que a animação esteja meio que capenga,
tanto nas escolhas da adaptação quanto também nas escolhas envolvendo a estilo de animação, e até quando acerta algumas questões envolvendo ali aos storyboards, as coisas não saem como a gente deseja, né? Mas a gente segue aqui para falar sobre essa obra maravilhosa que a gente é tanto ali apaixonado. Vamos lá, a gente tem esse combate, né, do Imperial Child contra o Phoenix Man, e a gente consegue ver essa confusão acontecendo quando o Imperial Child, ele mata o Phoenix Man e ele é levado ali para uma outra dimensão. Tem essa habilidade ali que o Phoenix Man possui, e eles cortaram totalmente essa parte da animação, né? E aí o que que rola? O Phoenix Man, ele quer que o Imperial Child também se torne ali um monstro, assim como ele que veste um traje, ele também acredita que o Imperial Child possa vir a se tornar um monstro. Ele fica colocando coisas na cabeça dele ali, do Imperial Child, de que a associação de heróis não confia nele, que a associação de heróis não lhe considera como um herói, apenas como uma criança, que ele não é visto como um herói, e aí ele fica falando ali, porque basicamente o Phoenix Man, ele está dentro de uma roupa de um personagem infantil, então é como se ele estivesse tentando o Imperial Child para vir pro lado dele. E aí durante todos os capítulos, se eu não me engano é do capítulo 100 até o capítulo 104, ou do capítulo 102 até o capítulo 105, alguma coisa assim, né, que teve as mudanças na adaptação e coisa do tipo. Durante todos esses capítulos, o Phoenix Man, ele fica ali tentando o próprio Imperial Child para ele vir pro seu lado, para que ele venha pro seu lado e fazer com que ele se torne um monstro. Só que nessa primeira tentação ele acaba passando, né? Ele acaba passando e consegue bater de frente com o Phoenix Man e fazendo com que o personagem vá diretamente para o submundo, né? Submundo, lá pro subsolo, lá pro quinto dos infernos da Associação dos Monstros. Ele vai para aquele lugar e acaba trazendo toda essa destruição, como a gente viu, aquele socão que ele dá e vai afundando o Phoenix Man na busca ali de encontrar o Flash e tentar manter a batalha juntamente com o herói de classe S. Só que quando ele faz isso, ele acaba pegando o caminho em que o Saitama estava. Olha só, o Saitama também aparece no percurso no meio da batalha envolvendo ao Imperial Child e também ali ao Phoenix Man. Então, conforme a gente vai observando o combate, a gente começa a ver no mangá que vai totalmente para esse lado, né? Totalmente para um lado diferente do que a gente viu ali na animação. E isso já mostra que, cara, já mudou muita coisa em relação à história principal, né? Isso aqui é algo canônico. Essa parte que eu tô narrando pra vocês agora é algo canônico do mangá que a animação deixou pra lá, sem dar esse foco direto ali para o Saitama. E com isso ali, o Saitama tentando entender o que que tava acontecendo, o Imperial Child também observando a chegada dele, e ele acha, né, ele fica julgando o Saitama ainda como um herói mais fraco, né, um herói que realmente tem essas dificuldades, então ele precisa proteger mais uma pessoa. Além de estar protegendo ali o filho do executivo da associação, ele precisa também proteger agora o Saitama, na visão ali do Izamu. Só que é nesse momento que nós observamos o Phoenix Man assumindo a forma de um pinguim, e aí começa a fazer um terrorismo psicológico maior na cabeça do Imperial Child para que ele acredite que a associação não o vê como um herói, mas apenas como uma criança. E aqui, meus amigos, que começa a grande complicação e eu começo a entender o porquê que teve essa mudança da animação. Eu acho que o Phoenix Man vestido de pinguim, o pessoal que, tipo assim, nós estamos aqui no meio, englobado nos animes, assiste, a gente aceita. Agora, pensa comigo naquele cara que só acompanha One Punch Man. Pensa comigo no cara que só acompanha, ou aquela garota que só acompanha ali um anime aqui, outro lá, que não discute na internet, não comenta no YouTube, só assiste aquilo que tá na Netflix. Agora pensa comigo o cara vendo um Phoenix Man se transformar em um pinguim.
Tá entendendo onde eu quero chegar? Nós que estamos no meio aqui, a gente aceita. Tipo, é engraçado, pra zaralho, né? Tipo, o cara se transformou num pinguim e ele ganha uma habilidade ainda mais forte de transitar ali entre dimensões. E dessa forma ele acaba levando o Izamu pra outra dimensão e começa fazendo um terrorismo na cabeça dele. O que acaba levando a uma das situações mais hilárias e engraçadas, que é o que? O Saitama conseguindo invadir a dimensão do Phoenix Man. É uma dimensão que ele cria e ele coloca só as pessoas que ele quer. E a gente consegue observar que se o filho do executivo não está lá dentro, isso quer dizer que só o Phoenix Man controla aquele que entra e aquele que sai dessa dimensão. Então o que a gente consegue entender, o Saitama, ele consegue quebrar essa dimensão do Phoenix Man e faz com que a habilidade do personagem consiga ser transpassada através das suas habilidades. É um dos momentos mais engraçados e hilários. E assim a gente consegue ver que poderia ter uma troca sobre a roupa do pinguim? Acho que poderia. Poderia deixar essa cena pra lá? Não sei. Tenho algumas complicações, pontos positivos, pontos negativos sobre essa interação do Saitama, mas ao mesmo tempo a gente tem uma observação que, analisando e lendo esse capítulo, não tinha como deixar pra lá. E um dos pontos mais interessantes que a gente tem sobre essa fala envolvendo ali ao Imperial Child é o agradecimento do Zubiman. Nós observamos que o Zubiman, ele acaba meio que agradecendo o Izamu no final do episódio, quando ele já derrotou ali o Phoenix Man. Ele faz essa mudança no coração do garoto sobre, pelo menos, o Zubiman agradecer ele e acreditar, fazer ele acreditar que ele é um super-herói, não é só uma criança. Essa cena mudada do Zubiman não lhe agradecendo como está sendo feita aqui, a gente só escuta a voz dele, tira uma camada extremamente forte e poderosa sobre a cena e deixa a situação ainda mais complicada, né? Porque ele tá sendo uma base ali, né? Ele tá caindo no conto do Phoenix Man. Ele tá quase caindo no conto do Phoenix Man. E aí vem no ouvido dele o agradecimento do Zubiman. E aí que nesse momento ele decide lutar contra o Phoenix Man. A gente consegue ver então o Phoenix Man ressuscitando os zumbis, que são os monstros subterrâneos que o Saitama enfrenta lá nos primeiros capítulos, né? Aqueles monstros que estão jogados debaixo do mar, que o Izamu precisa lutar. São esses monstros do subterrâneo que o Saitama acaba lutando. E essa batalha vai pra lá, vai pra cá. O Saitama lida com eles. A gente tem toda essa confusão acontecendo com o Phoenix Man. E o Izamu é levado ao limite. O Imperial Child então é levado ao seu máximo, destruindo o seu mecha, aplicando um grande ataque para definitivamente colocar o seu Getka de cosquinha no Phoenix Man, né? Ele gera ali uma habilidade, gera ali um espaço, um buraco ali na situação para colocar o seu aparelho de cosquinha no vilão, no monstro, gerando toda essa comoção como a gente viu no episódio. Nós então observamos o Imperial Child apresentando para nós, né, o gadget que ele acabou colocando dentro do próprio Phoenix Man. O Phoenix Man começa a tentar tirar ali o gadget, mas ele vai ficando cada vez mais com cócegas, cada vez mais com cócegas. E aí, do nada, ele acaba se transformando em um pintinho, um Chickman. Ele acaba virando ali um Chickman, o que mostra uma certa, na verdade, uma puta diferença ali entre o final do mangá canônico, porque esse Hydrauen aqui foi para o volume do mangá, se eu não me engano é o volume 21, começa no volume 20 e finaliza no volume 21, e esse final, na verdade toda essa história que eu narrei agora é a história canônica, né, que deveria ter sido animada ontem, mas com umas certas diferenças. E nós então temos o final da animação, que é ali o próprio Phoenix Man meio que nocauteado por tantas cócegas que o aparelho tá tomando. O Izamu vai lá e descasca o personagem, descasca a sua fantasia, deixando ele realmente numa situação deplorável, né? Deixando ele numa situação complicada. E aí eu vi muita gente falando sobre isso gerar um furo de roteiro, né? Acabar gerando um furo de roteiro. Olha, é realmente uma situação complicada, mas eu acredito que dá pra se resolver. Claro, se nós tivermos uma quarta temporada, se
se eles tiverem coragem em produzir uma quarta temporada, né? Nós observamos que muita gente falou que esse final ali do Phoenix Man pode gerar um furo de roteiro. Fica estranho? Sim. Dá pra consertar isso? Dá pra caramba, né? Dá pra consertar. É só fazer o Phoenix Man dizer que o seu uniforme cresceu ou ele recebeu o uniforme de pintinho e se tornou ali uma pessoa boa, se tornou ali alguém que fica ajudando no cruzamento, impedindo com que os carros atropelem as crianças. Então dá pra ter aqui uma noção em cima disso, porque pelo que parece a habilidade do Phoenix Man é pegar ali o uniforme que ele está vestido e transformar aquilo em poder, da mesma forma como ele pegou o uniforme de Fênix e transformou isso em suas habilidades, em seus poderes. Então dá para se ter uma construção em cima disso com toda certeza. Agora vem a questão, né? Qual das versões eu preferiria que fosse adaptada? Como eu falei para vocês, né? Eu sou sempre alguém que tem uma preciosidade em relação ao que é canônico. Então é claro que eu preferia que fosse adaptado o que tá no mangá para não gerar confusão. Eu fiquei realmente empolgado ontem porque era a animação que eu tava acompanhando, era a história que eu sabia, eu não conhecia esse Hidral. Para mim, essa parte do Hidral que eu conhecia, e eu até falei besteira ali nos comentários, né, dizendo que na verdade essa parte tinha sido o verdadeiro Hidral, mas não era o que aconteceu, definitivamente não era. Agora, pra mim, o que faz sentido através desse Hidral? Eu acho que a roupa ali do pinguim não faz muito sentido, poderiam ter trocado ali para uma nova transformação, assim por exemplo como o BS Platinado ocorre, não tem ali na verdade rola um Hidrawing e aí o BS Platinado aparece, né? Então não tem isso também na webcomic e isso é algo legal para se acompanhar. Só que o pinguim não se encaixa muito bem ali com o Phoenix Man, sabe? Um pintinho até rola ali, mas um pinguim, por mais que seja legal, nós que estamos habituados nessa cultura de animes e mangás, a gente aceita. Agora o público em geral fala, ué, mas o maluco é Phoenix Man e tem uma roupa de pinguim? Poderiam ter trocado isso para uma roupa de Fênix melhor, uma adaptação melhor. Não sei o que estava na cabeça ali do Wano e Murata ter colocado ali a roupa de um pinguim, mas né, na preciosidade eu preferia ali, se fosse para colocar ali a situação, adapte ali na visão do pinguim. Agora, para mim, essa relação do Saitama com o Izamu, eu acho que tipo, foi algo que foi bom ter cortado. Eu sei que essa parte que foi adaptada não explora todo o desenvolvimento do Izamu, né, a sua insegurança dele ser uma criança, mas o Saitama quebrar a dimensão ali do Phoenix Man é algo que meio que tipo assim, tira os méritos, tira o brilho do Izamu. E eu gostei do episódio. Eu gostei aqui do que foi adaptado, de como foi adaptado. Poderia ter sido melhor? Poderia, claro, sempre. Essa terceira temporada de One Punch Man, tudo poderia ser melhor. Inclusive se tivesse adaptado a história inteira ali do volume 21. Agora, eu vou dizer pra vocês que ficou ruim? Não ficou ruim. Poderia ter ficado melhor. Poderia ter chegado no ótimo, no bom. Mas, como eu tô falando pra vocês, essa terceira temporada de One Punch Man parece que não gosta de jogar fácil. Porque até quando poderia ter agradado a todos, tanto com uma animação que esteja ok, quanto também na história, eles decidem desagradar a todos. Agora realmente aqui resta saber como que eles vão lidar com isso durante toda a trama. Se vão descartar aquilo que era canônico no mangá, ou que bagunça que realmente aconteceu aqui, ou se foi de uma desatenção da produção, né? Nós não sabemos. Se foi uma desatenção da produção que não colocou o que tá no mangá para ser adaptado. Vamos ver aí nos próximos dias como que vai terminar essa novela.